Boa tarde, Bahia. Tá no ar o seu programa de rádio ao vivo, na TV, também no YouTube. Nesta primeira sexta-feira de março, claro, vamos seguir juntinhos por aqui. Eu e Victor Pinto, acompanhando ali as homenagens para nossa querida Pamela Lucciola, que a partir de quarta-feira da semana que vem vai estar no Melhor da Noite, junto com Otaviano Costa. A gente vai assistir Pamela agora nacionalmente, hein, Victor? Eu fico brincando, espero que ela lembre da gente depois, né? Com certeza, boa tarde. Espero mesmo. Boa tarde, Lorena, boa tarde a todos que nos acompanham na tela da Band, no som da Rádio Band News. Reforçar só aquilo que eu falei mais cedo nas homenagens. Desejar sucesso a Pamela, a gente sabia, não era, Lorena, que mais dias ou menos dias isso ia acontecer. Foi rápido, inclusive, e desejar sucesso a Pamela e faço minhas as palavras de Dona Maria Lorena. Tomara que não esqueça da gente, tomara que quando a gente mandar um WhatsApp, responda, né? Ela não vai não, tenho certeza, ela vai ficar com saudades, inclusive querendo saber dos bastidores, viu, Victor? Sempre vai querer ficar aqui com a gente, para dar fofocas da gente. Um beijo, Pamela, muita saúde, muita sorte na sua nova caminhada. Inclusive, segundo é o aniversário dela, viu? Pois é, que presentão, né? Presentão, já com esse desafio. Galgar espaços, galgar novos desafios profissionais, né? Conseguir ter esse espaço nacionalmente é um motivo de muita alegria. A Band Bahia, que sempre é uma usina, uma exportadora de talentos para o nacional, mais um agora para essas fileiras. Sucesso, Pamela. Sucesso. Bom, 2h01, nosso programa hoje é especial também, porque a gente vai falar sobre os avanços, as conquistas, as batalhas do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado, 8 de março. A gente vai conversar, está aguardando a chegada da deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, vai participar aqui da nossa bancada também, mas estamos com Mariana Viveiros, ela que é coordenadora de disseminação de informações do IBGE. Seja muito bem-vinda, Mariana, obrigada pela presença, boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos escutam, que nos veem, é uma alegria estar aqui para tratar de um tema tão importante, né? Mariana, a gente percebe, e eu queria saber se essa percepção se repete nos números, porque quando a gente fala de política, a gente vê que a mulher tem o maior eleitorado, o maior eleitorado está no público feminino, que também faz parte da maior parcela da população. A gente tem mais mulheres do que homens, tem mais eleitoras do que homens. E quando a gente vai refletir isso nos representantes, nos eleitos, nos candidatos, é o inverso. Acaba sendo mais homens do que mulheres. Mas nessa percepção de participação feminina na política, de eleitorado e de público em geral, a mulher ainda continua na liderança, né? As mulheres, elas são a maioria da população, né? Ganharam participação aí entre os dois últimos censos. Então, a população de mulheres cresce mais do que a de homens. Elas já são a maioria em 10 dos 27 estados, em 20 das 27 capitais. Então, elas são a maioria do eleitorado, são a maioria já também das chefes de família, mas na política ainda é bem pouco, viu, Vitor? Os dados que o IBGE pega de outros órgãos, como os órgãos eleitorais, os tribunais regionais e federais da área de eleitoral, mostram que nós temos muito poucas candidatas e menos ainda eleitas nas diversas esferas aí políticas. Inclusive, Mariana, um dado que a gente precisa chamar a atenção em relação das mulheres que são majoritárias entre as pessoas apontadas como chefes dos domicílios. As mulheres que dominam, que comandam e que custeiam, né, as despesas da casa. Geralmente é a única que trabalha. Como é que está em relação a isso aqui na Bahia? O censo mostrou que pela primeira vez, né, em 2022, a gente teve as mulheres como maioria dessas pessoas apontadas como responsáveis pelos domicílios. Muitas vezes são elas realmente que ganham mais, mas mesmo quando não são elas as que ganham mais, porque o responsável não é necessariamente quem ganha mais, mas quem é enxergado ali naquele domicílio como uma pessoa de liderança, como uma pessoa que cuida, ou que toma as decisões, ou que
coordena, digamos assim, mas muitas vezes tem a ver com recursos financeiros, sim, com um poder financeiro. Isso tem um lado muito interessante, importante de emancipação feminina, mas também, ao mesmo tempo, pode também nos levar a ter uma atenção para uma certa precarização dessas famílias em que a mulher está ali arcando, muitas vezes sozinha, com muitas responsabilidades e despesas. Falando ainda da mulher na política, saudar a deputada federal Alice Portugal, que já está aqui na nossa bancada. A gente estava falando mais cedo, Alice, com Mariana Viveiros, que é a supervisora de disseminação de informações do IBGE, desse contraste. Existem mais mulheres eleitoras, mais mulheres na população em geral, mas quando a gente vai enxergar para o campo político, isso é o inverso. E quando a gente faz o recorte baiano, soteropolitano, por exemplo, Salvador só teve uma mulher na sua história prefeita, que foi Lídice da Mata, na década de 90. Faz muito tempo. O governo da Bahia nunca teve uma mulher de maneira efetiva. A primeira, melhor dizendo, foi Silvia Zarif ali nos anos 2006, 2007. Perceba aí, bem anterior assim, dos tempos atuais que a gente poderia ter tido, por exemplo, uma governadora. Quando a gente vai ver também o legislativo, agora que nós temos agora uma deputada estadual pela primeira vez em 190 anos, assumindo a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, que é a deputada Ivana Bastos. Senado, só Lídice da Mata conseguiu também essa proeza nessa história toda. Mas Alice tem uma história de um movimento em que ainda a mulher era minoria e continua sendo minoria na Câmara Federal. E eu me recordo conversando com algumas deputadas, quando eu estive lá na Câmara, falava assim, nem banheiro feminino nós tínhamos aqui antigamente. Às vezes a gente tinha um tempo de fala e não conseguia, porque a gente precisava fazer nossas necessidades, tinha que atravessar, às vezes, o plenário, ir para outro lugar para conseguir, porque não tinha. Era o básico. Era o básico. Esse cenário já mudou hoje, Alice? Boa tarde. Boa tarde, Vitor, Maria Lorena. Boa tarde. Meu abraço à nossa querida técnica do IBGE, que é essa instituição que a gente respeita tanto, né? Eu como servidora pública. Mudou, muita coisa mudou. Mudou pela luta, mudou por força de que o século passado, o século XX, eu imputo como sendo o século do desabrochar das mulheres, né? Então, nós ganhamos o direito a votar com muita batalha, com vidas em jogo, né? Nós ganhamos o direito a sermos votadas, depois constituímos a possibilidade da profissionalização. Então, quando a gente vai estudar a história da mulher no trabalho no Brasil, nós vamos verificar, ainda hoje somos a maioria dos desempregados e dos subempregados do país, né? E a maioria dos ocupantes de empregos domésticos. E isso é realmente algo que nos remete, especialmente a mulher negra, ao subsolo da pirâmide social, né? No mundo, as mulheres ainda são 2/3 dos pobres e dos analfabetos. E é uma estatística meio estática, né? Estática, porque é difícil de mudar raízes culturais que colocaram a mulher na condição da cuidadora, da restrita às 4 paredes, e isso tudo levou a um processo de muito atraso, mas nós conseguimos muitas vitórias. Entramos no mercado de trabalho, estamos na política com minoria, portanto a grande bandeira deste ano é garantir a vaga de cadeiras e não mais apenas a cota nos partidos, né? Nós constituímos a Lei Maria da Penha, que é um dos mais importantes diplomas legais do mundo em relação à violência doméstica, que se estende agora a uma série de tipificações relacionadas à violência, assédios em geral, né? A mulher que é testemunha ou está sendo ouvida num processo, né? Que foi uma lei que eu relatei, muito importante para que nós não sofrêssemos a vitimização quando você é a vítima. Isso tem ocorrido sequenciadamente no judiciário brasileiro. Enfim, então, o racismo específico na condição de gênero. Então, isso tudo tem sido pauta e temos tido vitórias e avanços. Na política, no entanto, que é a sua especialidade, Victor, nós lá na Câmara, dos 513 deputados, nós chegamos ao maior índice da história. Somos 90. Depois que umas suplentes entraram, 5 suplentes.
entraram. Somos 90 mulheres, plurais, de partidos diversos. Mas conseguimos o feito de atuar numa bancada plural, diversa, em unidade de pauta. Isso tem sido muito bom. É claro que há itens que opções religiosas, ideológicas separam, mas nós temos uma pauta comum de participação, de evolução, de luta contra a violência. Isso é muito bom. E vem desde a Constituinte, de pré-constituinte, né, nessa organização feminista no Brasil. Para quem sintonizou agora, um programa especial dedicado ao Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã. Estamos com Alice Portugal, deputada federal pelo PCdoB aqui da Bahia, Mariana Viveiro, supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia. Como a deputada falou para a gente, 90 mulheres representam o feminino na Câmara Federal, de 500 deputados. É um universo que a gente precisa caminhar muito. Eu queria 17% apenas. É muito pouco, né, para o universo que a gente tem. Eu queria saber das duas. São profissões que por exemplo, a política, o imaginário é do homem, geralmente branco, que vai resolver os problemas de toda a população, inclusive das mulheres, né? Eles vão eleger, escolher e definir as coisas por nós, né? Eu queria saber da deputada como a senhora combateu na sua trajetória esse tipo de machismo, que com certeza enfrenta ainda. Eu tenho certeza, em algum momento, determinado momento, como se posiciona em relação a isso. Depois, para a Mariana, também a mesma coisa, porque é uma profissão aliada aos números, né? A mulher entende de matemática, faz conta. Hoje a gente tenta combater todos os dias. Qual é o papel da mulher? A mulher pode fazer o que ela quiser, mas muita gente olha assim, a gente no volante, só podia ser mulher. A gente ouve ainda esse tipo de postura, né? Infelizmente, são atitudes machistas que a gente precisa combater todos os dias, né? Com certeza, Lorena, é isso mesmo. Eu enfrentei muitas coisas, né? Estou no meu 6º mandato de federal, fui estadual 2 vezes e bem menina, né? Bem jovem. Meu primeiro mandato de deputada estadual, ainda enfrentando o ACM original. E não era simples, né? Tem uma foto emblemática que eu estou recebendo o prêmio de melhor deputada com uma plateia só de homens ao meu redor, né? Eu cheguei a ser única na Assembleia. Depois veio Lídice era vereadora, virou prefeita, e nós, depois é que nos encontramos na Assembleia Legislativa, né? E depois Moema. Então, 3 mulheres que ficaram muitos anos sendo as mesmas. Hoje a Assembleia Legislativa já tem mais mulheres e uma presidenta, né? Então, ali um célebre delegado uma vez quis me pegar pelo pescoço, literalmente, e veio. Precisou o atual senador Otto Alencar pular, capoeirista, né? que foi aluno de Bimba, pulou a mesa alta da Assembleia para me tirar das mãos do falecido delegado, que eu não sabia dessa, dizer. Vou escrever um livro ainda, Victor. Tem a coisa. Teve também um deputado da bancada do governador que, né, depois me pediu muitas desculpas e tudo. Enfim, tudo isso está na história, né? Está na história. E, evidentemente, as brincadeiras, a musa, né? Então, eu dizia, Mariana, olha, acho que depois de um certo tempo vocês vão me chamar de museu, mas vou adiantar que é um museu de grandes novidades, porque a tendência sempre é apenas observar o biotipo, eu era jovem, né? Observar a característica física, a existência de traços, etc. E isso é para aplacar a possibilidade de elogiar a inteligência, de elogiar a fluência, de elogiar a capacidade. A verdade é que nós temos que ser sempre duplamente mais capazes para que a gente possa alçar voos em liderança, em presença e espaços de poder. Eu criei na Câmara dos Deputados o prêmio Mulher na Ciência, né? Eu venho de uma bancada de laboratório do meu querido Hospital das Clínicas, né? Então, nós, mulheres da ciência também, e em geral a gente não fala muito disso, somos sempre colaboradoras das grandes pesquisas. As mulheres inventoras foram apagadas da história. O rádio foi uma invenção da mulher, né? E nós temos outras invenções importantíssimas e descobertas. E, objetivamente, isso veio mudando no século XX, mas mesmo assim, quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel? Pouquíssimas, raríssimas, 4.
em tantas edições, né? E nós criamos o prêmio com o nome de Amélia Hamburger, uma mulher que foi exilada, né? Foi presa, etc. E conheci aqui no Instituto de Geociências da Universidade Federal, e essa é uma mulher à frente do tempo, e nós premiamos a primeira mulher na ciência, Jaqueline. Essa é uma área que nós somos maioria, 40%, mas nos cargos de reitor, de pesquisadores sênior, etc., dos grupos de pesquisa, masculino ainda, homens. Eu acho que todas as mulheres sentem, né, o machismo no dia a dia. E às vezes não precisa um delegado te agarrar, mas assim, você tem vivências cotidianas do machismo, né? Porque realmente é algo que está muito entranhado culturalmente na nossa sociedade, inclusive em muitas mulheres, né? E a gente tem que lutar, é um trabalho de formiguinha para superar isso no dia a dia. Eu muitas vezes sou a única mulher em muitas reuniões, em grupos de WhatsApp no meu trabalho, mas tenho a sorte de nunca ninguém ter pulado no meu pescoço, mas tenho a sorte de ter colegas, companheiros, mas talvez um pouco mais avançados nesse ponto, mas ainda com muitas lutas. E a gente percebe, né, como existe essa divisão de gênero. A gente percebe isso, a mulher é a maioria na população, ela é a maioria nas chefes de domicílios, mas elas são mais escolarizadas que os homens, então elas estudam, mas elas vão mais longe. Eu queria lhe perguntar, tem esse recorte aqui da Bahia, os números sobre escolarização feminina? Tem. A gente tem, assim, 14%, assim, os números são ruins, né, para todos, mas 14,5% das mulheres adultas têm nível superior na Bahia, frente a 9,3% dos homens. Das pessoas formadas na Bahia, 64% são mulheres. Então, elas são 51% mais ou menos da população, mas 64% das que estão formadas. Elas vão mais longe. O analfabetismo é interessante, de fato, ele predomina ainda um pouco entre as mulheres, porque é uma herança de um passado em que as mulheres não tinham acesso à escola. A partir do momento em que isso vai se superando, as mulheres elas conseguem ir mais longe. Mas aí a gente tem uma divisão, né, de gênero nas carreiras, e isso também é visível, apesar de você ter hoje muito mais mulheres cientistas, mulheres na Bahia, você tem mulheres majoritárias na medicina, no direito, em grandes carreiras mais, né, valorizadas, digamos assim, mas a gente ainda tem assim, uma predominância acachapante de mulheres em áreas de cuidado, né? Que são importantíssimas, mas você vê que tem uma divisão. Professores, enfermagem, psicologia, serviço social. As mulheres são muito superiores. E elas são muito menos do que os homens nas áreas de tecnologia ainda, principalmente na área de tecnologia da informação e computação. E na parte de estudos militares, áreas mais duras, digamos assim, né? Ainda persiste um pouco essa diferença de perfil, que vem mudando, claro, mas a gente tem certeza... diferença de salários, né? Com certeza, porque as mulheres elas ainda ganham no país como um todo, em média, 20% a menos que os homens. É uma média, claro. Na Bahia é menos, essa desigualdade é menor, ainda bem. Em Salvador fica em torno de 13% a menos, bem menos, né? Salvador também está em torno de 20%, vem melhorando, mas melhora muito lentamente. E eu tenho certeza de que políticas e ações vão fazer isso andar mais rápido, fazer esse trem aí da igualdade andar mais rápido. Tomara, Estamos conversando aqui com Alice Portugal, deputada federal, no nosso Boa Tarde Bahia, e com Mariana Viveiro, supervisora de disseminação de informações do IBGE aqui no estado da Bahia. Como Lorena já citou, um programa especial, a gente falando sobre o público feminino. Alice, eu queria ainda saber contigo, você contou uma história da Assembleia, mas e Câmara Federal? Que eu acho que o buraco também é muito mais embaixo do que no sentido do machismo. O meu primeiro mandato, né, se deu também no primeiro mandato do presidente Lula, né? Então, nós chegamos com, né, bastante energia e novidades, né? Novidades. E eu logo cheguei, né, com essa minha característica e pedi a abertura dos arquivos dos desaparecidos políticos, aproveitando que nós estamos nesse clima de Oscar, né? E eu trabalhava essa matéria aqui. Foram anos com Haroldo Lima, com Emiliano José, indo com Diva Santana, irmã de uma desaparecida política,
a Polícia Federal ver se a gente conseguia aqueles arquivos, né? Aí cheguei lá e coloquei o projeto. Vamos abrir os arquivos, né? Pois, na primeira semana da minha presença na Câmara dos Deputados, né, um deputado foi à minha porta e colou um cartaz feito à mão com colagem. Araguaia, quem procura osso é cachorro. Quem fez isso foi Jair Bolsonaro, né? Então, por que ele não fez na porta de Sigmaringa Seixas? Porque era deputado como eu. Por que ele não fez na porta, não é, de Zé Eduardo Cardoso, que era deputado como eu? Fez na minha, que era mulher, jovem, né? Então, essa atitude do rompante... Isso lá em 2003, né? 2003. 2003, né? E, evidentemente, naquele período nós não conseguimos abrir os arquivos, né? Depois achamos aqueles voando, queimados na aeronáutica. Uma parte deles eu consegui resgatar, inclusive uma parte, correndo atrás, né? No vento daquelas partículas, e consegui juntar algumas coisas e outros também juntaram. Mas a verdade é que, como outras atitudes nós sofremos. E não só eu. O caso de Maria do Rosário é emblemático, né? Eu não lhe estupro porque você é feia, né? Então, nós tivemos assim, vários casos assim, de machismo escancarado, né? Como eu sou uma deputada assim, de certa proa lá, né? Do ponto de vista da opinião, existe um certo temor de determinadas atitudes, né? Ou seja, há medo da língua. E nós precisamos fazer com que nossa língua, de fato, seja temida, né? Porque ou nós nos colocamos e nos impomos como representações competentes, né? Com presença forte, ou de fato você estará sendo submetida àquele protótipo da que fala baixinho e chora mansinho. E isso já foi ameaçada foi rompido. de morte, deputada? Várias vezes. Agora, eu tenho como questão minha não me vitimizar, né? Eu sou filha de uma costureira, um servidor público mediano, né? Vivi uma casa de cimento vermelho que eu encerava, por isso eu tenho um certo horror ao cheiro de gasolina e óxido de ferro. Mas, assim, acho que você, conhecendo a realidade da vida, você vai encarando os seus desafios, né? E fazendo valer sua origem e construção. Eu vi minha mãe trabalhando numa máquina para poder ajudar a sustentar a família, fazer roupas minhas, eu, pequenininha, magrinha, voltei a ser, né? Com retalhos das freguesas, né? E às vezes ela dizia, se esconda aí que eu não quero que essa freguesa saiba que eu usei um pedaço do retalho dela. Então, é importante a gente dizer que uma coisa que precisa ser valorizada é a mulher saber do lugar que veio, do seu lugar de fala, né? Seja pobre, seja negra, seja uma mulher do campo, seja uma indígena, como temos indígenas hoje na Câmara dos Deputados, e é uma coisa esplêndida, não é? Célia Chaquiabá, como foi a atual ministra dos povos indígenas. Então, é algo muito importante que você exerça essa presença. Então, eu, francamente, o que aconteceu durante esse tempo, eu minimizei. Teve um secretário da Câmara que era um cavalheiro. Foi, para mim, uma surpresa. Eu fiz uma fala, ele me interrompeu, ele não pode interromper. Somente o presidente da mesa pode interromper. E aí eu fiz uma crítica à sua interrupção e à sua interferência na lista de oradores, né? Fiz uma crítica do microfone. Então, o secretário não pode doutor Mozart, conhecido, querido, não pode se envolver. Ele desceu da mesa e correu atrás de mim no plenário, e foi a Mauri, ex-deputado, foi quem, grande, sim, se interpôs. Calma, né? Porque veio também. Então, esses arremessos físicos, eles são mais comuns do que o que a gente imagina. E a deputada falou da nossa... E a solidariedade é menor do que a gente imagina também. A deputada falou sobre a nossa postura, né? Mas os homens também precisam ser feministas. Eu até falei isso no jornal hoje, muitos ouvintes... Gerou até polêmica, não foi? Eu estava ouvindo. Não, gente, não muda em nada na sua orientação sexual você ser feminista, né? Mas a gente precisa disso, a gente precisa de homens
gente não precisa mais do machismo e a gente precisa combater diariamente, é um exercício. Os homens precisam fazer, nós mulheres também, mas fica um pouco cansativo a gente falar para a mulher, não é, Mariana? Denuncie. Não, vocês têm que parar de agredir as mulheres, né? Exatamente. E o que falta? O que precisa para isso acontecer? Não é? Da gente criar uma sociedade menos machista, né? Exatamente. E não é só agressão, né? Quando a gente fala dos homens feministas, a gente fala de não agredir, obviamente, mas também de estar ali compartilhando as responsabilidades. A gente sabe que as mulheres, elas têm uma dificuldade imensa de entrar no mercado de trabalho, uma dificuldade de ascender no mercado de trabalho, e em grande parte causada por uma sobrecarga que afazeres domésticos e cuidados com pessoas se impõem a essas mulheres, né? E isso só se resolve com uma divisão equalitária, que eu tenho certeza que Vitor tem na casa dele, ou com as mulheres com que ele convive, com os homens. Isso não se resolve apenas com uma iniciativa feminina. Isso precisa de um trabalho conjunto, de uma divisão igual, para que todos possam ter a oportunidade de trabalhar, de se desenvolver profissionalmente, de ganhar bem, de realizar, de ascender a cargos políticos e de direção e de tomar decisões que favoreçam todos. Então, isso é muito importante, ser feminista. Eu acho que todos devemos ser feministas, como já diria Chimamanda Ngozi, né? A escritora. Bom, vamos educação não diferenciada, sim, né? Sim, para meninos e meninas. Sim. Esse foi o meu projeto que nunca prosperou. Nunca consegui colocar no Plano Nacional de Educação. Não consegui aprovar na Assembleia, está lá até hoje, estocado. Já pedi a tantos deputados e deputadas, entrem de novo com esse projeto. Né? Nós precisamos ter educação não diferenciada para que as vocações floresçam. A menina que quer ser piloto, ela tem que ser incentivada. Né? A menina quer ser mecânica de automóveis, e por que não? Então, isso é escola e família. Família, menina lava prato, menino lava prato. Menina varre casa, menino varre casa. Não é? Prenda o cabrito, a cabrita que o cabrito está solto, como o nosso povo, prenda o cabrito também, vamos soltando aos poucos os dois. Não é? Então, esse processo educacional é o único que pode reverter essa tendência cultural secular. A gente vai dar uma pausa rapidamente agora na nossa conversa, que a gente precisa faturar, a gente precisa ir rapidamente para o intervalo, e na volta temos mais debate, mais diálogo aqui no nosso Boa Tarde Bahia. Estamos de volta com Boa Tarde Bahia, 2h29. A gente vai seguir com esse papo aqui do intervalo que a gente estava tendo agora. Muito bacana, falando das experiências aqui, para a gente tentar mudar, fazer um mundo mais igual para mulheres, para os homens, para toda a sociedade. A gente vai seguir no YouTube e também na Rádio Band News FM. Só apontar a câmera do celular que está aí no QR Code que está na tela, você vai continuar com a gente discutindo
Queremos saber se Victor Pinto lava prato. Lavo. Ainda mais porque eu moro só, né? Ah, muito bem, Mas né? assim, ajudo sim. Ajuda não, faz sua parte. Faço minha parte em casa. Apesar de que eu cresci num ambiente em que a criança, o menino, não podia, de forma alguma, ajudar a mãe Bem nos afazeres separado, domésticos, né? era bem separado. Mas a gente vai continuar esse bate-papo na Rádio Band News e no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos, feliz Dia da Mulher para todas as mulheres. Faz um pix. Faz um pra pix. mim. A Lorena Não tá com essa quero campanha. flores nem chocolate. Ela quer pix. Tchau. Tchau, gente. Até segunda. Posso nem falar em Pix. Duas da Pix é tarde. outra emissora, né? Não, pode ser. Tem Chico Kertz aí que tá distribuindo o Pix no Ah, carnaval. é mesmo, eu vi. Faça meu Pix, viu, Chico? Você tava brincando aí, né? Da co-irmã da Metrópole. Tava brincando. 2h30. A gente está aqui bem-humorado, nesse papo bem-humorado, com a deputada federal Alice Portugal do PCdoB, com Mariana Viveiro, supervisora de disseminação de informações do IBGE aqui na Bahia. Bem-humorado porque realmente a gente precisa discutir quanto a gente fica exausta, né? E às vezes a gente fala isso, mas eu também faço, o homem também faz. Eu falo isso que eu tenho um filho, tem 10 meses. E é muita coisa que a gente tem que lembrar, Não, né? Mulher demais. Se a roupa tá lavada, qual é a roupa que eu vou botar, se os remédios estão em dia, se tem fralda, qual é a comida que vai comer. E ainda tem que lembrar das outras coisas. E eu tenho um marido que é participativo. Imagine a mulher que é sozinha. Tem, né? Então, realmente, como é que a gente não fica exausto? Como é que a cabeça não pira? Como é que a gente consegue fazer isso? Mas a gente fica exausta. Fica. Não tem como, né? Não dá. É o dobro de horas que as mulheres dedicam a afazeres domésticos por semana em relação aos homens, aqui na Bahia. Aí, 20 são versus dados 10. aí, ó. 20 horas versus 10. Isso é 20 horas de trabalhos em casa, fora o que eu trabalho fora, eventualmente. Né? Por isso nós defendemos a aposentadoria da dona de casa. A pessoa que não se profissionalizou, que teve a vida inteira dedicada a cuidar de alguém, a cuidar de um doente, a cuidar da família, ela precisa ter o direito, um espaço para pagar o INSS e aposentar-se. Até porque, né, seguindo a linha do bom humor, nós sabemos que a certa altura da idade, às vezes, trocam uma de 40 por duas de 20. Então, essa é lamentável, mas a verdade é que tem muitas senhoras abandonadas, sem renda, tá certo? Dependendo da solidariedade dos filhos, porque não se constituíram como profissionais. Evidentemente que agora... Eu conheço vários casos. A época vários. é outra. Então, essa é uma discussão também da atualidade. Ela não é uma discussão de uma aposentadoria graciosa, é o reconhecimento deste trabalho que a estatística nos mostra. E isso é muito importante de ser tratado. E temos outras pautas ainda muito relevantes, né? Relevantes do ponto de vista mesmo de direitos da mulher. Você sabia? O deputado hoje só se aposenta integral com 11 mandatos. Então, acabou aquela mamata de 2 mandatos, o cara se aposentava, como teve no passado, né? Só que, com 11 mandatos, se aposenta o homem e a mulher. E não leva em consideração a dupla jornada. Essa dupla jornada existe, você tratou dela, entendeu? E isso é que eu julgo, Lorena, que nós precisamos dizer às pessoas com clareza. As mulheres trabalham mais, porque a carga doméstica ela vem majoritariamente sobre a mulher, no Brasil e no mundo. Não é? Ressalvando países nórdicos, né, com uma cultura diferenciada e com uma especial atenção às políticas públicas para compreender que as crianças são os futuros cidadãos e que o Estado precisa participar dessa formação. Eu cresci num ambiente em que meu pai ajudava minha mãe em casa, lavar prato, fazer café, arrumar alguma coisa em casa, mas eu não podia, de forma alguma, deixar soltar. Eu já fofoqueiro desde novo, língua grande, jornalista desde novo, assim, não podia dizer que meu pai podia ajudar, porque senão era uma terceira guerra mundial, porque o homem era para chegar em casa, já tá com tudo pronto, a mulher que tinha que fazer tudo. E aí eu cresci num ambiente que eu também fui movido muito pela curiosidade, que minha mãe também cresceu nesse ambiente, né? Então, meio que já começa a quebrar um pouco aquilo que já vem da geração anterior. Mas eu sempre fui muito curioso para aprender a cozinhar, como é que fazia a verdura, como é que fazia o arroz, como é que fazia um ovo frito. Então, assim, eu, adolescente, fazia as coisas às vezes em casa, mais por uma curiosidade do que minha mãe colocando a gente para fazer. Mas, com o tempo,
quando eu vim morar aqui em Salvador, quando eu passei no vestibular e tudo. Se eu não tivesse aprendido isso lá atrás, eu tinha me ferrado. Você não ia ser um adulto funcional. Eu não ia ser um adulto funcional, porque isso não é só a questão é funcionalidade para a vida, né? Para você ter isso para a vida. Não ficar dependendo também da funcionalidade da mulher. Até gente que olha a mulher só como a diarista, a empregada, a que vai cuidar de mim. Não, ter ali ao lado também, caso for, uma parceira para curtir a vida, dividir a vida, não ser só como a gente colocou aqui também, a cuidadora, né? Ter outra parcela. Mas assim, eu dou graças a Deus que eu cresci em um ambiente que já quebrava um pouco disso, dessa visão da geração passada, e acho que eu e meu irmão hoje, com a instrução que nós temos, a tendência é quebrar ainda mais do que já ficou de resquício, porque não tem jeito, é geracional. Vai chegar um tempo que a gente espera que esse progresso de fato venha de uma maneira plena para um olhar para as minorias e principalmente para o público feminino também. Precisa ainda de muito avanço. Tem 3 dados para ilustrar, assim, tem 3 números que corroboram muito a sua história. Uma é que hoje 2024, 2023, quando a gente olha a posição da pessoa no domicílio, onde tem maior desigualdade entre quem faz ou não afazeres domésticos, é quando as pessoas são filhos ou filhas. Então, os filhos homens fazem muito menos afazeres domésticos do que as filhas mulheres. Então, isso que você viveu, que você é bem jovem, né, Vitor? Você viveu há pouco tempo, ainda se constitui como um fato. Segundo é que os homens, quando moram sós, eles fazem, obviamente, né? A menos que possam pagar alguém para fazer, eles vão fazer os seus afazeres domésticos. Mas quando... Então, a maior diferença entre o homem que mora só e o homem que tem uma cônjuge. O homem que é o responsável pelo domicílio com uma cônjuge, ele faz menos. E o homem que mora só faz mais. Ele se despreocupa, né? Se despreocupa, ele tem alguém para fazer. E os homens mais instruídos também acabam fazendo mais. Então, tem uma conotação, uma ligação estatística, como a deputada Alice falou, em relação à educação, instrução. Importante a gente pontuar isso, porque é uma construção, não é, deputada? De geração, mas também de política pública, como a senhora falou, né? Exatamente. Então, Lorena, creche, escola de tempo integral, são equipamentos que libertam a mulher. Lavanderias públicas, para quem não tem energia suficiente... Máquina de lavar, Máquina de lavar, lavanderias públicas. Então, essas são questões tão basilares que a gente diz, olha, mas quem não pode comprar no crediário uma máquina de lavar? Mas muita gente não pode. Então, são equipamentos que nós não podemos abrir mão. É necessário ter creches, é necessário garantir que as crianças não estejam depositadas e sim educadas na mais tenra idade. Idem em relação à escola de tempo integral, que é um advento pensado originalmente pelo nosso Anísio Teixeira e que hoje vem sendo aplicado. A experiência da Bahia está sendo emocionante, realmente. Eu visito as escolas e você vê laboratório, né, todo o equipamento esportivo, né, enfim, acho que temos agora, infelizmente. A história, você falou do episódio geracional, ela não caminha em linha reta. Então, né, vocês, filósofos, historiadores, são curvas ascendentes, mas que às vezes a espiral volta. Volta, né? Recua. Então você tem lá na Câmara dos Deputados, na nossa bancada, mulheres que acham que, evidentemente, a prioridade são as prendas do lar. É a garantia do casamento. É uma visão absolutamente anteposta à perspectiva dessa igualdade, dessa solidariedade, dessa divisão social do trabalho entre homens e mulheres na construção da família. E isso é realmente um processo de enfrentamento cotidiano para você lembrar, né, o que aconteceu. Esse 8 de março foi uma mulher destemida que levou para dentro da ONU, aprovou como símbolo da saga, né, em todo o percurso da história da humanidade, de mulheres que foram queimadas dentro de uma fábrica de tecidos porque resolveram fazer uma greve e o dono da fábrica preferiu queimar seu patrimônio do que dialogar com essas mulheres. Eram 15 grávidas em 50 mulheres. E isso daí foi um episódio que, né, chamou a atenção e gerou, né, essa realidade. Então, e o 8 de março agora... E tem gente que nos pergunta, mas por que tem que ter um dia? Todos os dias são de vocês.
E aí, remetendo às Tem flores, gente que fala, né? e o dia do E homem? o dia do Se homem fosse na são prática todos os dias, assim, não é? Todos os dias são do homem. E esse dia é para a gente lembrar que na velha Grécia não votavam os escravos, mas não votavam também as mulheres, mesmo as da aristocracia. Elas estavam atrás do grande homem, do filho. A mãe de Alexandre mandava, mas era ele. Precisava ter O protagonista, o masculino na o frente, varão, né? o varão, né? É, E aí vai. A deputada falou da máquina de lavar. Quantos domicílios tem aqui? É um dado É interessante. mais ou menos 30%. A Bahia é um dos estados com a menor proporção Olha aí. de domicílios com máquina de lavar, que é mais ou menos 30% só. Cresceu, claro, mas é muito pouco, né? E é verdade, esses projetos que parecem muito básicos, eles são fundamentais. A gente viu agora, por exemplo, aqui no estado, um aumento importante do número de crianças de 0 a 3 anos na escola e de 4 a 5 anos, o que é um avanço, mas ainda são 30% das crianças de 0 a 3 anos. Deveriam já ser metade, né, pelo Plano Nacional de Educação. É verdade. Mas, enfim, são ações e políticas que precisam ser empreendidas, e as mulheres nas posições de poder, seja na política, seja nas instituições privadas, na rádio, enfim, onde for, elas são fundamentais para que essas políticas avancem, para elas pensarem como mulheres e trazerem esse ponto de vista feminino para a tomada de decisões. 200 funcionários numa creche. Isso diz a regra legal, mas não é cumprida. Isso precisa acontecer, porque as mulheres, para trabalhar, precisam sair de casa tendo seus filhos em segurança. Nós temos uma grande, não sei se você tem essa estatística, mas um grande percentual de queimados, porque as crianças só entram aqui, a gente entra aí na Ferreira Santos. Meninos com queimaduras, porque o maior é que faz a comida, esquenta a água, ferve a água para fazer o arroz enquanto a mãe chega do trabalho. E aí vai e a panela vira em cima do menor. São crianças. Crianças, exatamente. Muito triste. Então, nós temos um índice de cicatrizes por queimadura em função de trabalhos domésticos na infância. Sem falar, e aí, nas outros absurdos, que é o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, né, que É um ainda ciclo, né, é uma deputada? realidade que vem sendo combatido com rigor pelo Ministério do Trabalho, com rigor pelas autoridades. Aqui nós temos um fundo na Secretaria do Trabalho que funciona bem, gerenciado pelo Poder Legislativo, Poder Executivo e pelo Judiciário e o Ministério Público também. E esse fundo de combate exerce autoridade nesse combate ao trabalho infantil. Porque quando eu era criança, eu passava e via nas lanchonetes as crianças dormindo no estrado, né? Despachando pão na padaria, né? Isso diminuiu muito, mas ainda existe. Agradecer a Mariana, agradecer a deputada Alice por estarem aqui com a gente nesse programa rico de debate. Adorei. Vários vão acontecer com certeza. Sejam convidadas, vamos colocar os microfones sempre abertos para a gente poder debater esses temas sociais importantes, que é um dos nossos trabalhos também como comunicadores e jornalistas, né? Obrigada, viu, Obrigado. meninas? São inspirações aí também para todas nós. Obrigada pelo Obrigada. convite. Vamos ao 8 de março, amanhã. Hein? Amanhã, do Cristo ao Farol, 2 horas. Bom, vamos para um rápido intervalo, Vamos. 12h42, já voltamos.
De 45 minutos, estamos de volta com o nosso Boa Tarde Bahia. Falamos dela, puxamos ela aqui para nossa bancada. Pamela Lucciola vai se despedindo da Band Bahia. A partir de quarta-feira, ela vai estar no Melhor da Noite junto com Otaviano Costa. Segunda, mas é quarta, né? Não, segunda ela vai pra lá, pra São Paulo. Segunda ela já tá lá. Quarta ela já tá no programa, a gente vai assistir, ficar ligadinho. Logo depois da novela, não é isso? Não. O programa vai começar às 10h45, é o novo horário, né? Com a chegada da novela, mexeu bastante na grade da Band. Não só da novela, mas de Galvão Bueno, enfim. Então, nessa nova temporada de programas e novos apresentadores, eu fui convidada para estar como elenco fixo do Melhor da Noite. Eu já tinha ido diversas vezes substituir a Glenda na apresentação e sempre teve esse flerte, né? Eu percebia que a direção gostava muito do meu trabalho e eu me sentia muito acolhida e à vontade naquele formato de programa também. E aí veio a notícia de que eu estaria lá como elenco fixo. Com isso também eu me mudo para São Paulo a partir de segunda-feira. Quero me dedicar total a esse projeto. Mas hoje foi um dia de grandes emoções, porque hoje foi o último Band Mulher. Nossa, chorei. Eu não sabia, eles prepararam um programa especial para mim. Eu sabia que ia ter uma coisinha, mas não sabia que ia ser o programa inteiro. E eu quero aproveitar aqui o espaço da rádio para me despedir também. Que você faz parte. Fez e faz parte, né, dessa história. Me despedir também da Band News FM, do Band News Entrevista, programa que eu apresentei todo sábado aqui. Sempre quis fazer rádio. E para mim era uma honra de verdade estar na Rádio Band News FM Salvador, essa rádio tão qualificada, que, enfim, leva um conteúdo de qualidade e de ser colega de vocês dois queridíssimos, que eu tenho um carinho muito especial. Fiquei muito emocionada com o vídeo que vocês gravaram. Vitor falando de quando ele chegou aqui na Band Bahia. Eu lembro de quando eu cheguei na Band Bahia, como me fez falta um certo acolhimento, e aí, a partir disso, eu quis dar isso de volta também. Minha amiga Maria Lorena Alves. Cortaram o vídeo, mas eu falei, eu conheço ela desde a TVE. Desde a TVE. Éramos adolescentes, praticamente. Ai, tanto tempo. Jovem. Mas minha amiga que é... Tinha uns 23 anos, a gente tem a mesma idade, né, Pamela? Exatamente. Eu lembro de Pamela, assim, só de vista, na Câmara de Vereadores, que ela também já fez Câmara, né? Câmara. E era só, assim, de longe. Que essa mas aí, menina aí? Quem é? Com o tempo depois, meu filho, eu tô aqui me segurando pra não parecer que a gente tá na roda de conversa, que eu solto cada barbaridade também aqui, né? Menino, cada bastidor. Cada bastidor. Aí, eu tava falando com a Lorena, quando a gente tava falando de você mais cedo, falando assim, tomara que quando ela vá pra lá, a gente manda um WhatsApp e não responda. Dos locais. Porque ela vai querer saber das informações. Claro! Informações privilegiadíssimas, eu vou querer muito saber. E de verdade, tá sendo muito desafiador sair de Salvador. Eu nunca pensei assim, nunca foi o meu objetivo, eu quero sair de Salvador, porque eu quero ser grande. Eu até me culpava um pouco por isso, assim, eu preciso ser mais audaciosa, mas eu acredito muito no processo, assim, no tempo das coisas, sabe? Eu acredito que cada passo, ele é importante. Então, eu nunca quis me precipitar, eu nunca quis ser melhor do que ninguém. E eu tenho esse mantra pra mim, que é, eu quero só o que for meu. Então, assim, eu tô muito realizada, porque eu acho que eu tô pronta para esse desafio, né, do Melhor da Noite. Não vai ser fácil, não é fácil sair de Salvador e morar em São Paulo, a gente sabe, né, daquela... Acho que sua maior dificuldade vai ser se desligar da cidade, a gente já vai ter apartamento lá. A Salvador. Quando a gente for, já não paga hospedagem, viado. A gente vai, eu não vou pagar hospedagem, não vou ficar na sua casa, não quero nem saber. Olha, é isso. Mas eu quero reforçar mesmo, dizer pra Maria Lorena que desculpa, eu te amo, uma padaria amiga. boa. Amo, você é uma mulher maravilhosa, uma puta profissional, aprendi muito com você. Você é genial, a mãe de João Vicente, maravilhosa, mas além disso, você é uma mulher da zorra, que eu me orgulho muito de caminhar lado a lado, e eu tô sempre torcendo por você e por você também, Vitor Pinto. Victor, não pode errar. Victor. É Victor. E aqui eu queria deixar um agradecimento especial ao Augusto Correia Lima, a Edmilson Vaz, meu maluco predileto, entendeu? A Zuca Andrade, minha diretora de jornalismo. Zuca foi a primeira pessoa que me chamou para vir pra Band, ela insistiu para eu vir. Eu tava na TV, tava bem na TV, eu gostava de fazer aquilo, e ela insistiu para eu vir. E ela comprou várias brigas
pelo Band Mulher, né? Não foi fácil ter um programa chamado Band Mulher, porque a gente sabe dos desafios que são impostos a nós mulheres. Um programa que foi questionado várias vezes e que eu estou muito feliz porque comigo, ele encerra num momento bom. Né? Eu acho que é digno também a gente encerrar num momento bom. Eu acho que a gente prestou um serviço importante para a comunidade, para Salvador, né? Para as mulheres principalmente. A gente abraçou a causa de combate à violência contra a mulher. Para mim não fazia sentido ter um programa chamado Band Mulher para falar só de coisas, de amenidades, apesar de gostar também de falar de várias amenidades, mas para mim aquilo dali era um serviço público. Eu sou muito responsável com o papel na televisão, com a nossa função de apresentador, de interlocutor. Nós somos canal entre a informação e as pessoas. E numa imprensa local que às vezes se vende por tão pouco, vamos falar a verdade, nesse momento que a gente está passando nessa imprensa local aqui, é um momento muito crítico. E eu tenho muito orgulho, de fato, do programa que fica aqui. Ele fica até março nesse formato que está. A partir de abril vem novidades aí, aguardem. Os fofoqueiros de plantão vão ter que aguardar. Postagens, né? Qual vai ser o futuro do Band Mulher? É um programa que eu tenho muito carinho. Pois é. Apresentei algumas vezes. Exatamente. E é muito especial, foi muito importante. E como você disse, termina, vai um ciclo, pode voltar. E não termina, e um detalhe também, não termina porque assim, não deu certo. Não deu certo, é uma decadência, ficou decadente o programa, não deu certo. Não, encerra no auge. Exatamente. E que é interessante. E assim, mostra que o programa deu certo, frutificou ao ponto que a sua timoneira vai para novos ares, né? O Band né? Mulher foi importantíssimo. O que a gente fez aqui estava sendo observado por todos os lugares, né? Pela direção da Band. E isso é fato. E um formato também que foi replicado em outras praças também. Exato. Então, por isso que é importante a gente destacar isso. A gente inspirou outros Band Mulher por aí afora e foi muito bonito isso. E queria agradecer aqui também ao governo do estado, à Prefeitura de Salvador pela parceria. Sempre foram parceiros do programa. Acho, claro, governo e prefeitura não fizeram mais do que a parte deles, né, de investir num programa que tinha uma missão e um objetivo muito claro, mas foi fundamental essa parceria para que o programa existisse. Então, agradeço muito. Queria mencionar aqui o antigo secretário de comunicação, André Curvelo, que sempre abriu as portas para a gente, receber os nossos projetos. Mencionar também a secretária de comunicação, Renata Vidal, que também abraçou o projeto, e aí o prefeito Bruno Reis, a subsecretária Marina Sampaio. Enfim, todos os parceiros queridos da TV e da Rádio Band News FM. Maravilha. Sucesso. Você vai sentir muita falta e quero saber se na sua mala dá aí pra você levar uma acarajé. Vai levar uma acarajé? Rapaz, eu vou levar um zambará congelado. Quando vocês forem, vocês vão levar várias encomendas pra mim. Levo, claro. Vou levar uns... Mas eu tô indo toda cheia de coisa. Tô me enchendo de alfazema, entendeu? Fazendo minhas coisas todas pra ficar bem protegida. Sou realmente muito apegada a Salvador, mas eu tô levando essa cidade, mas tudo que eu aprendi. Você não quer ficar muito tempo lá. Eu acho que Vou ela ficar quer ficar na era, A gata. gente nem falou do carnaval, né? Que Pamela fez uma homenagem pra Daniela Mercury. Sim, eu vi ao vivo, né, gata? Tava maravilhosa. Eu cantei com Daniela Mercury, gente. Olha, eu esperava uma interação. Pamela, você tá linda, maravilhosa, obrigada pela homenagem, mas um dueto? Um dueto eu não esperava. Tudo que você sempre sonhou, né? Tudo, amiga. Quem me conhece no íntimo sabe que eu sempre sonhei com isso. Você cantou. Que, na verdade, eu vim ser apresentadora por acaso, porque eu queria mesmo ser cantora. Eu queria um negócio de um microfone na mão, entendeu? E aí eu falei, bom, talento eu não tenho muito, eu vou apostar aqui no jornalismo mesmo. Quando a gente tava ali no camarote, dá pra gente se ver, né? E o momento também do Oscar. Foi. E ela falando lá, eu fazendo leitura labial, amigo. Emocionada. O Oscar. E eu comemorando de lá pra cá também. Não, foram dois pontos altos, assim, do Band Folia. O Band Folia foi muito especial esse ano, foi muito bonito. Eu, Betinho, Gil Guimarães, Cíntia Martins, eu acho que foi um quarteto de apresentação bem interessante. Leve, eu acho que cumprimos bem a nossa missão. Foi um ano especial de carnaval, porque comemorou esses 40 anos de Axé Music, esse movimento que eu sou muito apaixonada, que eu me envolvi total também. A música é uma coisa que está muito presente na minha vida, né? Pelo meu parceiro, enfim. E é isso, gente. Agora valeu, foi bom. Adeus.
Chicletou ainda. Chicletei. Um beijo. Obrigada, família Band News FM. Obrigada a todos os técnicos. Obrigada a todo mundo. O Matheus, que está aqui na operação de áudio. Mandar um beijo também para a galera da recepção, os porteiros, Jucimar. Um beijo. Mandar um beijo para a Leninha, gostosa do Gantuá. Entendeu? Leninha adora a Band. Pois é. Beijo para Garanto que todo procuraram mundo. saber dela, se ela avalizou sua ida ou não. Porque Oh, se ela não avalizasse, você não claro. Leninha Ela dona. tava chateada comigo, mas agora ela já Sim, já amoleceu o tamo coração. Já. Beijo. Um beijo, gente. Sucesso, Estaremos viu? juntos. Obrigada. 2h56. A gente vai se despedindo, mas antes tem as dicas culturais com Verena Veloso. A gente se encontra na segunda-feira aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Victor Pinto, até mais, viu? Até mais, viu, Lorena? E só um detalhezinho, estamos na expectativa da próxima semana, na próxima segunda-feira, o prefeito Bruno Reis convocar ou não, a tendência que convoque, uma coletiva para falar das mudanças do secretariado dele ainda. Vale lembrar que existe aí uma articulação para Alexandre Tinoco, que está na CEMOP, e para a Senge, Décio Martins, que está na Transalvador, e para a CEMOP, e o Diego Brito assumir a Transalvador. Então, ainda estão em doses homeopáticas essa reforma administrativa do prefeito Bruno Reis na Prefeitura de Salvador. Claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui ao longo da nossa programação. Um forte abraço, excelente fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sexta-feira chegou e é claro que eu separei várias sugestões para você curtir o final de semana. Confere aí. O espetáculo Mucunando, Fio a Raiz está em cartaz hoje e amanhã no Espaço Cultural Alagados. O evento começa às 7 da noite, sendo que nesta sexta tem sessão extra às 3 da tarde. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. No domingo tem a tradicional ressaca da Timbalada lá no Candial Square. A programação começa às 4 da tarde. Bilhetes a partir de R$ 350. No mesmo dia, Tangolomangos e The Honkers animam o público na discoteria Pub & Records no Rio Vermelho. Vai ser a partir das 5 da tarde, tickets R$ 30. O Teatro Módulo recebe a peça Fanta e Pandora, uma folia em cena até o dia 29 deste mês, sempre aos sábados. As sessões acontecem às 7 da noite. Ingressos R$ 35 e R$ 70. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado, a Caixa Cultural Salvador apresenta, no mês de março, uma programação especial com teatro, oficinas, contação de histórias, roda de conversas e palestra. Todas as atividades são gratuitas e podem ser conferidas na página da Caixa Cultural na internet. E aí, curtiu as dicas? Eu sou Verena Veloso, volto na semana que vem com outras opções para você se divertir. Até lá! Um abraço, muito boa tarde a você, cumprimentar o nosso telespectador, Band, o nosso ouvinte Band News, em todo o estado. A gente volta de Brasília, Congresso Nacional, Senado da República, com a reportagem do Boa Tarde para mais um dia de informações e atualizar a você, nosso telespectador e ouvinte, com os temas mais relevantes de hoje. Uma sexta-feira que marca uma semana esvaziada em nível de Congresso por conta das festividades do Carnaval até a última quarta-feira. Da Câmara dos Deputados, com essa expressiva votação e tendo o apoio de praticamente todos os partidos da Casa, reforça aquilo que a nossa Constituição traz, que é, primeiro, do Poder Legislativo ser independente e buscar a harmonia entre os demais poderes. Essa harmonia ela tem que partir de dentro da Casa. Por que de dentro da Casa? Porque nós temos que encontrar, num Brasil tão dividido, um parlamento, às vezes, tão preso ainda ali aos debates eleitorais que acabam se perseverando após o momento eleitoral, de podermos encontrar a mínima convergência em favor do país, porque nós temos muitos temas que, na minha avaliação, são muito mais prioritários do que, muitas vezes, debates ideológicos, que devem estar na pauta, porque penso eu que isso pode ser o nosso ponto de encontro, assim como o nosso nome foi, para que pudesse chegar a essa função tão importante dentro do nosso país. As informações de Brasília, do Congresso Nacional, Senado da República, para o Boa Tarde Bahia, Napoleão de Castro.